Olá, eu sou Hugo Nogueira, sou economista, trazendo as informações do dia a dia para a sua vida, né, para facilitar a sua vida. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Mais Valor, podcast da Associação Comercial de Vitória da Conquista, né, em parceria aqui com a Link News. Estamos aqui hoje, né, com uma presença muito bacana, que é de Maria Helena. Ela é delegada aposentada, assim que fala, né? Delegada aposentada da Receita Federal do Brasil, aqui em Vitória da Conquista. E a gente vai ter um bate-papo muito bacana, porque nós iremos falar sobre um tema que interessa a todos, né? Que é a reforma tributária. Então aqui, durante o nosso bate-papo, você vai perceber que a reforma tributária não vai impactar somente você, empresário, mas vai impactar todo mundo, porque todo mundo compra, todo mundo consome, né? Todo mundo recebe, né? Todo mundo precisa declarar a sua renda, né? Então a gente vai ter um bate-papo aqui muito bacana, muito informativo, né? E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, né? Então, nós temos também o nosso Instagram, né? O podcast Mais Valor. E também pode mandar suas perguntas no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Vou passar aqui a palavra agora, né? Para a nossa entrevistada, Maria Helena, né? Para ela se apresentar e falar um pouquinho, né? Sobre sua carreira, né? Como é que ela chegou aqui, enfim, essa palavra. Boa tarde, Hugo. Boa tarde. Prazer conhecê-lo, né? Pouco tempo a gente se viu na CEVIC. Pela essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo sobre a reforma tributária, sobre a gestão tributária. Meu nome é Maria Helena de Matos, sou auditora fiscal da Receita Federal do Brasil aposentada. Trabalhei 31 anos na área tributária, né? Minha origem primeiro foi na Previdência Social, na parte do IAPAS, acho que ninguém nem lembra mais o que é IAPAS, né? Que era o Instituto de Administração Financeira do Ministério da Previdência, que depois tivemos várias reformas administrativas no Estado brasileiro e ficou ali chamado INSS, que é o que todo mundo conhece. E dentro do INSS tinha duas estruturas, a da aposentadoria e de fiscalização. Então foi lá que foi a minha origem no serviço público, sempre trabalhando na área tributária, né, que a Previdência, ninguém dizia que era tributo, mas contribuições previdenciárias realmente é tributo. E tive assim, a oportunidade de crescer dentro do serviço público, né? Sou de minha origem é Itabuna, passei um ano aqui em Conquista em 2000, depois fui para Brasília, passei quase 8, 9 anos de Brasília. Trabalhei na reestruturação, na criação da Super Receita. Para mim, como cidadã, isso foi muito importante, né? Dar minha contribuição para esse país, como servidora pública, como cidadã, juntando ali, unificando as duas instituições tributárias, Previdência e Receita Federal. E depois voltei para Salvador, em 2010, porque meu esposo não conseguiu ser removido, porque ele também era servidor público. Pronto, eu vim para Salvador. Em Salvador, não estava me dando bem na cidade, embora já estivesse trabalhando em Salvador. E aí me transferiram aqui para Conquista. Aqui fiquei, fui delegada, cheguei em 2011. Logo de Conquista se apaixonou. Fiquei em Conquista e terminei me aposentando. Né? Tentaram me levar de volta para Brasília, mas eu preferi me acalmar um pouco. Só que em 2011, 2012, eu me preparei e fiz meu planejamento de aposentadoria. Eu fiz meu plano de aposentadoria. E dentro do plano de aposentadoria, pensei em criar uma empresa de consultoria, né, que é a Spira Consultoria. Então, essa é a minha história. Hoje sou fundadora da Spira Consultoria. Hoje não sou mais dona, porque eu já fiz a sucessão empresarial, porque eu queria testar o modelo de sucessão. Eu gosto de testar as coisas, ver se era fácil ou não fazer a sucessão empresarial, né? E agora nós estamos atuando tanto na parte da gestão estratégica, esse é o foco da Spira, como na área tributária. Então, essa é um pouco da minha história. Também sou professora universitária, sou pesquisadora. Então, você tem uma carreira muito bacana, né? Porque, assim, uma parte da sua carreira você atuou do lado do Estado, né? Do Estado. E hoje, com essa expertise que você adquiriu, você está do outro lado agora, que é o lado das empresas, né? Prestando essa consultoria de tudo que você aprendeu aí na sua carreira, né? E também eu acho que eu tive a oportunidade de ser empregada CLT, né? Porque quando eu trabalhei numa instituição, a FAINOR, fui professora da FAINOR durante 5 anos, ocupei um cargo de gestão também na FAINOR. E então essa experiência também como empregada, como docente, né? Docente, acho que ajudou muito na minha carreira profissional como consultora. Ah, maravilha, maravilha. Hoje, pessoal, nosso tema é reforma tributária. O
quem ganha e quem perde na economia brasileira. Então, é um tema muito interessante, porque há ainda muitas dúvidas, né, de todo mundo, não somente dos empresários, mas também até do próprio setor público, né, do executivo, do legislativo, do judiciário, porque assim, pelo que a gente anda estudando um pouco, tem muita legislação complementar que ainda vai surgir para regulamentar toda essa estrutura, né, essa reforma. O Brasil, na verdade, precisa de várias reformas, né, reforma administrativa, teve agora a reforma trabalhista, já reforma previdenciária, e agora está vindo aí a reforma tributária, né? O Brasil, enfim, é um estado gigantesco, né? As dimensões geográficas são continentais, só que, por outro lado, o estado, muitas das vezes, ele ainda é um pouco pesado para acompanhar as inovações, né? Mundo afora. Então, assim, nosso bate-papo vai nessa linha e a gente tem uma pessoa aí especializadíssima, né, para falar sobre o assunto, né? E no final aqui do nosso podcast, as perguntas, né, que a gente recebeu aqui, a gente vai ter um bate-papo aí com Maria Helena para ela tirar algumas dúvidas. Mas partindo aqui para o que interessa, Maria Helena, vamos falar de reforma tributária a nível Brasil, a nível de Estado, certo? Por que o Brasil hoje precisa de uma reforma tributária? Eu acho que o Brasil não precisava só da reforma tributária, não. Ele precisa de uma reforma ampla do Estado brasileiro. É a percepção que eu tenho como gestora, no sentido de como por formação, né? Já que minha formação é administração. Então, o Brasil precisa de uma reforma mais ampla, estrutural mesmo. E quando se fala da reforma tributária, ela deveria ser feita junto com a reforma previdenciária, junto com a reforma trabalhista, junto com a reforma administrativa, porque a questão tributária é bem mais ampla do que a gente pensa. Ela é estrutural. Então, não é só fiscal, ela é estrutural. Então, quando se falou da reforma trabalhista, não se vinculou a reforma trabalhista impactando na reforma tributária. A gente está falando da reforma tributária sem analisar o impacto da reforma tributária na questão previdenciária, na questão trabalhista. Então, acho que o equívoco no Brasil foi fazer as reformas fragmentadas. Sim. E não sistêmicas. E quando a reforma chega lá no Congresso, né, que onde vai aprovar, se fragmenta mais ainda, mais né? ainda. Então, termina criando dores para a população, né? Impactos negativos para alguns e impactos positivos para outros, inclusive para o próprio Estado, seja ele numa esfera federal, municipal ou estadual. Então, há um impacto. Sim. Aí isso chega até a sociedade que é que mais sofre. Sim, a gente tem essa percepção que quando vem a reforma, né, quando chega na hora de aprovar, essa reforma às vezes sai de lá como se fosse um Frankenstein, né? Sim. Toda distorcida, e muitas das vezes também a legislação acaba não sendo cumprida, né? Assim, continua complexa. Continua complexa, né? Enfim, quando a gente vai falar de a parte tributária, enfim, são diversos pontos. E na nossa conversa aqui, nesse bate-papo, a gente também tem que fechar um pouco, porque se abrir, vai vir muita coisa, certo? Mas trazendo só um asteriscozinho, né? Você falando que muita coisa foi pulverizada, né? Agora mesmo estava vendo uma notícia de que, enfim, por conta das relações ali interpessoais, às vezes, foi agora no caso do Banco Master, né? Algumas legislações foram alteradas para beneficiar A, B e C, mas assim, já prejudicou D, E, F. Então, assim, além de ter toda essa estrutura caótica, né? A gente não tem, de certo modo, uma segurança jurídica, né? Por conta de tudo isso, acaba também impactando na vinda de empresas multinacionais, né? Por, às vezes, não entender bem como é que funciona um jogo aqui na economia brasileira, né? Porque tem a questão política, que eu não estou falando de partidária, não. Estou falando de política no sentido macro da palavra. Então, algumas reformas ou algumas transições que ocorrem na nossa legislação, ela é mais política do que técnica. Sim, né? A gente também percebe isso, né? Isso traz uma influência, às vezes, negativa para o país. Em relação à reforma, quando saiu logo ali os meus estudos da reforma, a gente tem uma percepção, você como economista, eu ouvi falar da reforma no serviço público em 2020, falando do IVA. 2020, não, desculpe, 2001. Sim. A gente já falava da implantação do IVA no Brasil.
E o que seria o IVA? Fala aí para quem está nos acompanhando. Agregado, que é o chamado imposto único, né? Que você paga sobre o consumo, sobre aquilo que você consome. Que já vários países do mundo já têm esse modelo, né? E o Brasil terminou aderindo agora com a reforma tributária. De forma bem tardia, né? Existem alguns países que não aderiram ao IVA, que não aceitam o IVA. Mas o Brasil tem um acordo internacional, né? Que ele faz parte da OCDE, e os países que fazem parte da OCDE tem como princípio cumprir algumas diretrizes da OCDE. Sim. E essa é uma das diretrizes, que os países que são vinculados à OCDE implante o IVA, o imposto, que a gente chama de imposto único, ou imposto de consumo. Então, a gente percebe ali nos estudos que essa a implantação do IVA, que é um estudo que já vinha desde 2001, né, desse imposto único, que era uma necessidade do país, da sociedade, né, também, foi implantado, mas acho que implantado de forma muito atropelada. Sim. Uma reforma atropelada. Uma reforma atropelada que também, de certo modo, é tardia, né? Tardia também, exatamente. E, assim, de um modo geral, pelo que está sendo estudado, porque ainda não tem muita coisa definida, né? Mas pelo que está sendo estudado, nós teremos o maior IVA do mundo, né? Isso. O maior IVA do mundo. E interessante, não vou tratar desse assunto aqui, mas eu digo assim, é um IVA que é um imposto único com 2 impostos. Sim. É caso para estudo no futuro. Exatamente, né? É um imposto único com 2 impostos. Exatamente. Então, assim... Claro, tem os pontos positivos e negativos, né? Porque todo mundo vai ser impactado nessa reforma tributária. O impacto vai ser diferente por setores, não é isso? Então, setor industrial vai ter um impacto, né? Serviços, né? Outro impacto, né? Então, pelo que está sendo discutido, é bem provável que o setor de serviços vai sofrer um impacto, né, um aumento grande na alíquota, né, na carga tributária, e a gente vai ter uma nova organização disso, né, porque não deixa de ocorrer aí também aquela questão da demanda e oferta, né, então assim, serviços mais caros, talvez isso vai influenciar de forma direta na demanda por serviços, né, e aí a economia brasileira é uma economia muito baseada em serviços, por exemplo, o caso de Vitória da Conquista, a gente é conhecido por ser um polo de serviços, né? Serviços educacionais, serviços de saúde. Então, qual vai ser o impacto disso? A gente não sabe ao certo, mas possa ser que venha afetar de forma negativa a economia conquistense, porque os serviços vão ficar mais caros, né? Isso. E aí cabe à empresa ela se preparar, ou analisar se o regime a qual ela está enquadrada é o melhor regime. Sim. Porque às vezes não é a reforma em si que possa vir trazer problemas ou impactos negativos na empresa, mas o regime tributário a qual a empresa optou para manter na sua estrutura. E você acha contábil. Que as empresas estão preparadas? Acho que não. Um dos pontos que a gente considera importante é exatamente essa gestão tributária. O que tem dificuldade, as empresas têm dificuldade de fazer gestão tributária, elas têm a preocupação de pagar o tributo ou não, que é a parte contábil, né, fiscal, mas a gestão tributária, as empresas, são poucas empresas que eu conheço nesse país que faz gestão tributária, né, pouquíssimas empresas. E quando eu estou falando de gestão tributária, eu estou falando da reforma tributária também. É me preparar para implementar a reforma tributária na minha organização, na minha empresa. Então, as empresas que elas não têm a cultura da gestão tributária, elas vão ter dificuldade de implantar a reforma tributária. Ela tem dificuldade de implantar a reforma tributária, ela perde competitividade e sustentabilidade. Pera, então assim, você trouxe uma informação nova. Então, para quem está nos acompanhando, a reforma tributária, pelo que você está dizendo, não é uma coisa distante do governo federal e vou ficar aqui parado só esperando a reforma vir. Então, além de acompanhar essa reforma do governo, eu tenho que fazer a reforma tributária na minha empresa? É isso aí, na sua empresa. Vocês têm que se estruturar para implementar a reforma tributária. Por quê? Porque a margem de lucro vai alterar. Sim. A margem de lucro. Você precisa saber onde vai comprar. Talvez você não vai comprar mais com os mesmos fornecedores, porque o tributo vai ser pago na entrada e não mais na saída. Então, vai influenciar, você pode ter redução da margem de lucro. Então, a reforma tributária ela é estrutural. Sim. Ela vai influenciar nos processos de qualquer negócio. E a gente está preocupado se a alíquota vai ser maior, se vai ser menor, qual segmento. Porque ainda é muito incerto, né? É muito certo. Mas a alíquota é incerta. Agora, a reestruturação do negócio tem estudos que apontam que, dependendo da empresa, eles podem ser repensados no modelo de negócio mesmo, de estrutura societária, inclusive. Eu sou uma empresa limitada,
para que eu não tenha tanto impacto negativo com a reforma, eu passo a ser uma empresa de SA, ou vice-versa, entendeu? Então, a reforma é mais ampla do que o que pensam. Então, os empresários, a gente percebe que eles estão preocupados se vai pagar menos imposto ou mais imposto, estão preocupados se vão mudar a tecnologia ou não, deixando a responsabilidade da reforma na mão do contador, né, que é contábil. A reforma, o contador ele tem a responsabilidade contábil, da escrituração contábil, também tem a responsabilidade de orientar os seus clientes, mas a responsabilidade maior é do próprio gestor. São os diretores, executivos das organizações, os donos das organizações, das empresas, porque é estrutural a reforma. E na sua fala, Maria Helena, o que nos deixa preocupado é porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Essa questão que você acabou de falar sobre margem de lucro, né? E que acaba tendo uma relação direta com o preço que você cobra pelo serviço que você presta, pela mercadoria que você vende. E a gente percebe que, muitas das vezes, a empresa, o empresário, a empresária, ele precifica o produto, o serviço dele pelo concorrente. Isso. Então, olha, se meu concorrente cobra 10, eu vou cobrar 9,50, certo? E aí, às vezes, fica aquela guerra de preço, mas ele não sabe por que o vizinho dele está cobrando 10, né? Então, quando vier agora a reforma tributária, talvez ele, assim, possa entrar num caminho em que ele possa ser muito prejudicado, porque ele não sabe qual exatamente é o regime tributário, né, que o concorrente está, qual a situação, qual é o custo que ele tem operacional, né, qual fornecedor que ele está adquirindo as mercadorias. Então, assim, hoje, com a reforma tributária, é mais importante ainda você ter um estudo, né, detalhado sobre o seu negócio, né? Inclusive, saber qual o regime tributário apropriado para o seu negócio, se vai continuar no simples, se vai continuar no lucro presumido, se vai ir para o lucro real, ou se está no lucro real. Ninguém quer ser lucro real para ir para o lucro presumido, porque sabe que perde muitos benefícios, né? Então, todos esses aspectos têm que ser avaliados. Nós criamos na Inspira um programa de transição da reforma tributária. Então, nós estamos, inclusive, oferecendo esse serviço para as empresas de pequeno, médio e grande porte. Qualquer tamanho, então? Qualquer tamanho, a gente está oferecendo serviço, porque a nossa empresa também ela tem um valor que é de responsabilidade social e econômica. Então, nós prezamos muito esse valor. Ou seja, nosso trabalho é para ajudar a empresa a se tornar economicamente sustentável, né? Socialmente também sustentável, porque ela gera emprego. Então, quando a empresa ela tem problemas financeiros, ela termina demitindo, né? Então, a gente traz aí com um grande valor da nossa empresa essa questão da responsabilidade econômica e social das organizações, a qual nós prestamos serviço. Maravilha. Então, o impacto, voltando aqui a falar do impacto, é a questão de sistema. As empresas precisam mudar os seus sistemas internos. Porque esses sistemas têm que atender o sistema contábil, que tem que atender o sistema da Receita Federal. Quando você fala sistemas internos, você está falando do software de gestão? Exatamente, gestão. E isso está se dialogando pouco, Hugo. Isso tem se dialogado pouco. Por isso que eu achei interessante esse bate-papo hoje à tarde aqui com vocês, para a gente mostrar para o empresário que ele não fique numa zona de conforto, achando que a reforma tributária está relacionada só a pagamento de tributo, né, se vai ser mais ou menos, quando a reforma tributária ela traz um impacto considerável em qualquer organização, em qualquer segmento econômico do país. Sim. Essa questão que você trouxe agora dos sistemas, né? Aqui no Brasil, é um dos países do mundo que mais se gasta tempo para você apurar o que você precisa pagar, né, para o governo. Então, você tem toda uma complexidade tributária que alguns chamam até de manicômio tributário, né? E a reforma diz que vem solucionar essa burocracia tributária. Mas, na sua visão, Maria Helena, de fato, a reforma vai conseguir reduzir essa burocracia tributária? Realmente, as empresas, a gente está discutindo que talvez a carga tributária suba, certo? Mas, por outro lado, essa carga tributária subindo vai ser compensada pela queda do tempo que as empresas vão ter para calcular seus impostos e se organizar? Você acha que a substituição dessa complexidade vai ser mais que positiva com relação ao aumento dos tributos? Eu acho que sim, até porque uma das propostas da reforma é a desburocratização das obrigações acessórias. Então, se a gente conseguir reduzir com a reforma tributária, já que só vai ter 2 tributos, né? Com a reforma tributária, a quantidade de obrigações acessórias, eu acho que a gente tem um ganho significativo com a reforma.
E aí a empresa, de fato, agora vai ter mais tempo para pensar no que interessa, que é a gestão do negócio, né? Gestão do negócio. Maravilha. E a gestão tributária, viu, Hugo? Porque as empresas não dialogam sobre gestão tributária. Sim, Não dialogam verdade. sobre gestão tributária. E é importantíssimo. Eu estava no curso de pós, como eu falei para você que eu dou aula de pós, e perguntando às pessoas que eram mais da área de gestão de pessoas, se elas sabiam qual o impacto de uma demissão de um turnover alto numa empresa no aspecto tributário. Aí, não financeiro, primeiro é tributário, Sim. não é só financeiro. Sim. Porque quanto mais eu demito, mais rescisões eu pago. Sim. Mais contratações novas eu tenho. E tudo isso se paga imposto. Então, quando eu pago mais imposto, eu reduzo meu fluxo de caixa. Então, algumas decisões das empresas não podem ser tomadas sem não levar em consideração o apetite de risco tributário. Qual o impacto dessa minha decisão na questão tributária que vai influenciar no meu fluxo de caixa, no meu resultado, né, financeiro? Realmente. Porque, assim, às vezes, o empresário ele está tão focado em comprar bem, né? Isso. E vender bem, mas dentro da empresa você tem outros aspectos que acabam atrapalhando o negócio, né? Como uma gestão de pessoas, né? Eficiente, como você está dizendo. E, às vezes, você tem um gasto ali com o seu colaborador, que não somente ali é a questão da formação, né? Sim. Da mão de obra, mas a qualidade, né? O bem-estar que você está promovendo ali para ele, porque demissões em excesso, você acaba tendo que, além de todos os encargos que você paga ali para demitir e admitir, você vai ter que treinar aquela pessoa novamente, né? Então, Tem custos. isso impacta, né? Então não é só comprar e vender bem, né? Não. Tem uma série de Por situações, isso né? que a gestão tributária é mais ampla. Eu, quando falo de gestão tributária, eu estou falando de gestão de pessoas, eu estou falando de gestão financeira, eu estou falando de gestão de estoque, eu estou falando de muita coisa dentro do processo tributário, Sim. para depois falar da questão financeira. Porque tudo vai estar resultar interligado, lá né? no financeiro, né? Vai impactar o financeiro. Mas, assim, na sua visão, Maria Helena, o sistema atual, ele prejudica a produtividade, a competitividade das empresas, e o novo sistema que vai vir com a reforma tributária, ele é mais eficiente, na sua visão? Eu acho que sim, porque as administrações tributárias têm cada vez mais se fortalecido com a tecnologia, não é? Então, hoje, o fisco, ele sabe quem deve e quem não deve. A gente pensa que não sabe da vida nossa toda. Sim. Né? Só que como a demanda é muito alta da atividade e a quantidade de servidores não é suficiente para a demanda da quantidade de empresas que tem no país, então termina não atingindo a todos. Mas o fisco ele tem conhecimento de tudo que acontece. Tecnologia, da minha vida, né? pessoa física, da Sim. pessoa jurídica. Então, acho que com a simplificação das obrigações acessórias, com a reforma tributária focada em 2 tributos, com certeza a administração tributária ela vem com mais força para, no sentido de diminuir a sonegação tributária, que inclusive foi um dos motivos da reforma, né, diminuir a sonegação tributária e melhorar ali na eficiência mesmo da atividade tributária. E para isso também a sociedade tem que se preparar. Sim. Né? A gente estava discutindo aqui nos bastidores, né, que, como a gente está falando hoje, a Receita tem uma estrutura que uma tecnologia muito grande que ela consegue identificar tudo, né? Isso. E a gente sabe que realmente, né, tem um número muito grande de empresas que são desorganizadas, né? E muitas vezes não conseguem fazer uma gestão ali que informa de forma fidedigna, né, tudo que ocorre para o fisco. E muitas das vezes você tem um ônus, né, em sonegar muito grande, de tal forma que você não consegue compreender de fato o que ocorre aí dentro da sua organização, da sua empresa, né? E como a gente está falando, né? Tem uma forma legal de se pagar menos imposto, né? Então, tem a evasão fiscal, né? Que não é correto, certo? Que é a sonegação, né? Mas tem uma forma legal de se pagar menos imposto, que é a elisão fiscal, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso daí. Quando a gente fala da elisão fiscal, nós estamos falando exatamente da gestão tributária. Quando a gente fala da gestão tributária, que eu classifiquei em um tripé, que é a estratégia, que a gente fala pouco sobre isso, a estratégia, que está vinculada à economia tributária. Depois nós estamos falando do planejamento estratégico e nós estamos falando do compliance tributário, dos controles e acompanhamento, de fato, dos pagamentos dos tributos. Tem tanta coisa para fazer na área da gestão tributária. Por exemplo, se as empresas têm dívida tributária, ela precisa fazer um planejamento das dívidas tributárias, porque tem que estar conciliando com meu caixa, Sim. né? Com minha receita.
Aí você tem a questão da legislação tributária. Então, quando você tem uma assessoria, seja pelo contador ou por outro consultor, você consegue perceber o que é que tem na legislação que pode beneficiar você pagar menos tributos. Nós trabalhamos com recuperação de crédito e fazemos também auditoria tributária. A gente consegue perceber empresas pagando tributos sem declaração. Como é que eu pago tributo sem declaração? Sim. Eu só pago aquilo que eu declaro, para saber se o que eu estou pagando, de fato, é o que eu declaro. Mas a gente tem constatado empresas que pagam tributo sem declaração, que quando a gente estuda, faz o diagnóstico, faz a auditoria mesmo, a gente usa a mesma técnica que a Receita utiliza para auditar, a gente utiliza para auditar uma empresa só com a visão nossa mesmo, né? A visão que a Receita tem, a gente tem. Onde estão as fragilidades da empresa, quais são as obrigações acessórias que ela não cumpriu, se ela está devendo porque não teve capacidade de pagamento, então a gente faz uma análise nesse aspecto. Então, a gente constata, Hugo, empresas pagando tributos sem declaração. Isso, gente, se tiver um auto de infração, é altíssimo, mas ela pode corrigir isso naturalmente, pessoalmente, né, o contador, por meio do contador. Então, tem várias formas. Primeiro, é conhecer a legislação, estar atento à forma, ao regime tributário, que às vezes está pagando tributo alto. Não é porque o tributo é alto. O regime tributário é que está equivocado para o seu negócio. Sim. Tem muitas empresas que deveriam estar em outro regime tributário que são simples, achando que está pagando menos imposto. Mas quando a gente faz um planejamento, a gente percebe que o que ela está pagando imposto é maior do que se ela estivesse no lucro real ou no próprio lucro presumido. Então, tem várias formas de você pagar seu tributo de forma correta, sem necessariamente correr o risco de praticar sonegação e correr o risco de ser pego pela Receita ou pelo Estado também, né? Que é outro ente que, quando chega na parte das mercadorias, eles chegam com muito gosto também, né? Sim. Às vezes eu digo que o Estado o pessoal tem medo da Receita, mas eu acho que o Estado é mais leão do que a Receita. Porque o Estado, ele lacra a empresa, né? Se ele chegar numa empresa e detectar um problema, ele pode fechar aquela empresa. A Receita não tem essa força legal. Então, existem várias formas para pagar tributos sem precisar sonegar dentro da legislação, com alguns benefícios. Sua fala é muito interessante, Maria Helena, porque, assim, na cabeça de muitas pessoas, a reforma tributária vai ser apenas a substituição e unificação de impostos, né? Então, tem um PIS, o COFINS, né? O ICMS, então, unificar e vai surgir aí dois tributos, né? O CBS, né? Que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, né? Que aí vai ser para os estados e municípios, que é o imposto sobre bens e serviços. Mas, pela sua fala, a reforma tributária vai ser muito mais ampla, né? Então, não é somente a unificação e substituição desses impostos, né? Mas, de um modo geral, pela sua experiência e pelas suas expectativas, né? Porque tem muita coisa ainda incerta. Quem é que vai perder, quem é que vai ganhar com esse modelo? Pronto. Muita gente vai perder porque se for focado só no tributo. Se focar só nas alíquotas, eu vou dizer que como prestador de serviço, nossa empresa vai perder porque vai ter um aumento de alíquota que vai chegar a 28%. Né? Agora, se eu me organizar para isso, eu posso perceber que eu tenho necessidade urgente de mudar meu regime tributário. Então, o que é que a gente está sinalizando para as empresas? Faça um estudo sobre o seu regime tributário para saber se está na hora de você mudar de regime. Porque senão ela pode perder. Porque as empresas que são do lucro real, ela tem muitos benefícios fiscais. Né? Que ela pode, vamos supor, se eu ofereço um serviço de capacitação para a empresa do lucro real, se eu ofereço um serviço de consultoria para a empresa do lucro real, ela pode creditar, ou seja, receber do governo, ou descontar do seu pagamento do tributo, essa assessoria ou essa consultoria. Se eu estiver no Simples, ela pode deixar de não querer mais contratar a Maria Helena. Por quê? Porque Maria Helena está no Simples, não está me trazendo nenhum ganho para o meu regime tributário. A não ser que Maria Helena, a empresa de Maria Helena, faça a opção do imposto do Simples, que vai ser híbrido. Que aí já passa a ser mais complexo, eu acho também. Não é? Então, existem perdas e ganhos, mas vai depender muito da forma como a minha empresa quer se preparar para suportar a reforma tributária e tirar a oportunidade da reforma tributária. Sim. Eu acho que a gente tem que olhar a reforma tributária como ameaças para algumas empresas, no sentido do aumento da alíquota. Mas acho que ela traz grandes oportunidades, que inclusive é reestruturar o meu negócio. Então, pela sua fala, né, quem está prestando serviço ou vendendo a mercadoria vai ser impactado não somente pelo preço
Não só pelo preço. do que está sendo comercializado, não é mais pela estratégia tributária. Isso aí. Então, às vezes, ele pode ter até um preço superior do que um outro concorrente, mas a estrutura, o enquadramento tributário dele vai ser o determinante para a contratação do negócio, né? Aí, Pronto. Isso é uma Onde informação que a gente não tinha. Onde Viu? eu vou comprar? Eu vou comprar onde? Vou continuar comprando em São Paulo? Vale a pena? Porque antes eu comprava porque tinha a questão da substituição tributária, a questão do frete. Então, esses aspectos levavam a minha empresa a tomar a decisão de eu iria adquirir o produto. Mas hoje tem que ser avaliado, inclusive, os fornecedores. Sim. Então, você entendeu o impacto que a reforma traz? Ela não é só de alíquota, mas ela traz um impacto estrutural para o negócio, para qualquer negócio. Então, como a gente está falando, olha, a reforma tributária ela vai impactar o Estado, na questão fiscal, vai impactar as empresas, e a certo? sociedade. E a sociedade, de modo geral, as pessoas físicas, né? Uhum. Pegando esse gancho das pessoas físicas, para o consumidor, o preço das coisas vai subir, vai cair? Qual a sua impressão a respeito? A gente tem uma cultura. Os produtos vão ficar mais caros? Ele é economista, né? Boa pergunta. Eu transferi a pergunta para ele. Hugo, quando se fala da reforma tributária, a gente falava que hoje, que é uma coisa que a gente não tem muito clareza sobre isso. Sim. Todo produto que a gente compra ou serviço está embutido todos os impostos. Algumas empresas conseguem embutir todos os impostos, outras não conseguem, que aí é que começa o problema financeiro e tributário da empresa. Tem empresas que ela não calcula, não colocava, não coloca no preço os impostos. Sim. E pensa que tem uma margem de lucro lá em cima, né? Tem uma margem de lucro lá em cima. Embora a gente saiba que quem paga imposto toda a vida nesse país é a sociedade. Isso. Né? O empresário ele paga parte da empresa, mas ele repassa no preço. Repassa no preço. Mas a pessoa física é quem paga o tributo, né? Porque o governo terceirizou. Foi isso que o governo fez toda a vida, terceirizou. O imposto é sobre o consumo, né? Agora é sobre o consumo, mas no passado, ou seja, hoje, a forma como nós pagamos tributo, ao invés de Maria Helena chegar ali e pagar o tributo A, B, C e D, João chegar ali e pagar o tributo, ele não, quem vai centralizar não é a empresa, então ele terceirizou. Não é um imposto direto, é um imposto indireto sobre as mercadorias, né? E com a reforma, não. Você vai saber quanto você vai pagar sobre o... Então vai ter mais transparência também, né? Então eu vou saber quanto estou pagando de tributo sobre um produto ou um serviço que eu estou comprando. E sobre essa transparência vai aumentar também a capacidade do cidadão cobrar também o Estado, né? Exatamente. Agora, não significa que o preço vai baixar, porque a gente tem uma cultura, quando aumenta o valor de um produto, raramente se quer baixar aquele valor do produto, né? Então, isso também tem essa percepção cultural da sociedade que a gente tem, do empresário no Brasil, que a gente tem que levar em consideração, que não é só no Brasil, é no mundo todo. Sim. Às vezes a gente eleva um preço, achando que com o tempo a gente vai diminuir, mas ninguém então a resistência é muito forte para não retornar. Reduzir. Mas há sim um impacto na sociedade, e a sociedade tem que estar atenta à reforma tributária, porque vai ter um impacto sim na sociedade, né? Em todos os aspectos. A gente teve aí o impacto, que o pessoal diz que é da reforma, mas eu acho que não tem nada a ver com a reforma, que foi essa limitação da incidência do imposto sobre 5 mil. Sempre existiu na Receita essa limitação, né, de pagamento de imposto, pessoa física, sobre o valor mínimo da tabela, que sai todo ano a tabela da Receita, né, a norma de estabelecendo a tabela para pagamento do imposto de renda. Mas a reforma ela vai impactar isso na vida de todo mundo, e todo mundo tem que falar sobre ela, discutir sobre ela, numa visão mais ampla, mais estratégica, não só focada no percentual do tributo, mas no impacto da sociedade. Você vê que o nosso bate-papo aqui passa muito rápido, né? Então, a gente tem que fazer outros episódios para falar de um tema tão complexo, mas vou aproveitar o momento aqui para te fazer algumas perguntas, né? Sim. Que chegaram aqui para nós. Cíntia, né? Ela é dona de uma loja de roupas femininas. Ela pergunta, afinal, essa reforma tributária vai facilitar mesmo a vida das empresas ou vai só mudar o nome dos impostos? Não, ela facilita porque nós estamos saindo de vários impostos, né? Eu vou falar, alguns impostos continuam, por isso que a gente precisa estar atento. A única coisa que o governo fez foi pegar o IPI e o PIS e transformar em um imposto. Mas eu acho que vai reduzir, sim, a complexidade da reforma. A gente espera que sim, acreditamos que sim, até porque foi a proposta, a motivação dada pelo Estado, de que a reforma ia diminuir a burocracia do procedimento fiscal, contábil, né? A gente espera que essa reforma, de fato, atenda essa expectativa de todos nós cidadãos. Pronto, maravilha. Outra pergunta aqui do senhor João Norberto, né? Ele é dono de um mercadinho. Ele pergunta, no Brasil a gente paga imposto demais? Sim, no Brasil, se for olhar o mundo,
A gente paga imposto muito porque a gente não tem o Estado não devolve aquilo que capta, né, de nós, que como é arrecada. Porque existem países que a tributação é bem maior do que a nossa, bem maior mesmo. Agora, a questão é que a gente não consegue enxergar o valor, cidadão, o valor da prestação de serviço, né, seja na saúde, na educação. Então, essa sensação de não ter o serviço prestado pelo Estado e prestado serviço de qualidade, né? Porque o Estado até presta, mas algumas coisas a gente sabe que não é de qualidade. Às vezes você tem que pagar por um serviço particular porque o serviço público não atende, né? Não agrega, não se fala em valor no serviço público. Então, a sociedade acha que paga muito imposto. Não. Olha o tamanho do Brasil, a dimensão desse país, a quantidade de habitantes que tem nesse país para se atender. Agora, se o Brasil precisa ser melhor gerido, no sentido da arrecadação tributária. Sim. Né? Chegar onde precisa chegar os recursos públicos. Eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou dar uma resumida, mas assim, vocês que estão nos acompanhando, fiquem à vontade de encaminhar lá no Instagram, que a gente passa para Maria Helena, né? Vai ter o maior prazer em tirar as dúvidas, né? Senhor Carlos Albuquerque, o sistema tributário no Brasil está realmente evoluindo ou ainda estamos muito atrasados? Eu acho que a gente está caminhando, é o primeiro passo que eu acho que para o país. Né, era necessário, então, a reforma tributária. Era necessário. A reforma tributária no país era necessário. Agora, tanto que o prazo dela para ser implantada é até 2033, né? 2033. Isso. Então, é uma reforma, pelo tamanho do país, pela complexidade da reforma tributária, a gente não poderia fazer uma reforma brusca, jamais. Mas eu acho que é uma evolução para o sistema tributário brasileiro. Certo. A gente tem aqui a Ana, né, que é uma lojista. Ela pergunta, olha, quando a empresa paga imposto a mais, qual o motivo disso acontecer? Como é que faz para descobrir que minha empresa está pagando mais imposto, menos imposto? Tem algum cálculo para se pagar menos imposto? A gente até falou agora da elisão fiscal, né? Mas como é que faz para o empresário saber que ele está pagando imposto indevido? Pronto. Seria, como você tem a contabilidade, vou falar do simples, que a empresa... Existem alguns profissionais que eles só atuam com o pagamento do DARF, né? A empresa contrata um contador que ele só emite ali o DARF. Sim. Ele não faz a contabilidade da empresa, ele não faz a análise contábil da empresa. Ele só emite o DARF para a empresa pagar o tributo. Mas existe uma forma, sim, de você verificar que é a auditoria preventiva ou diagnóstico tributário. Que aí eu faço um diagnóstico só para verificar se, de fato, a empresa está pagando ou não o tributo de forma correta. Até porque, dependendo das empresas, existem impostos que são isentos. Então, mercados tem muitos produtos que são isentos. Farmácia tem muitos produtos que são isentos e que pagam impostos e que não pedem a restituição ou a compensação. Isso a gente já fez. Nós já fizemos vários trabalhos que detectam, com devolução, inclusive, da própria Receita, ou fazendo a compensação de 600 mil, de 1 milhão. Pagamento então, tem muito mercadinho que está pagando imposto e com certeza. Tem um crédito tributário e não está sabendo. Com certeza. Empresas de peças, de veículos, entendeu? Então, serviços automotivos, né? Exatamente. Com certeza estão pagando muito impostos. Então, vou fazer aqui mais umas 2 perguntinhas. O senhor João Luiz, ele tem um mercadinho de bairro e no mercadinho vende-se de quase tudo, né? Ele colocou aqui, não quero errar nessa questão tributária. Na sua opinião, qual o erro mais comum que as empresas cometem hoje na questão tributária? Começa pelo enquadramento do CNAE. O CNAE é a primeira forma de enquadrar corretamente a empresa dentro do regime tributário. Porque eu posso estar no Simples pagando errado, porque o CNAE está errado, minha gente. O CNAE está errado. Sou do Simples, mas o CNAE está errado, vou pagar errado. Então, são esse ponto. 2, estou pagando tributo que deveria não pagar mais, ou estou pagando e vou pedir restituição ou compensação. Então, seria fazer um diagnóstico tributário ou uma auditoria preventiva para identificar onde está tendo erros contábeis. Que é erros contábeis fiscais, né? A gente vai falar... Sim. Ou seja, eu posso até declarar, mas eu preciso ver se eu preciso ou se eu posso receber de volta aquilo que eu paguei. Porque a nota fiscal é importante dos produtos quando estão lançando. Então, se a empresa não tem contabilidade formal, você não consegue, ali no SPED, dizer se ela tem ou não já compensação. Sim. Entendeu? Isso é importante porque contábil. Vai ter na pergunta aqui do senhor Daniel, que ele tem justamente essa dúvida, né? Se, como empresário, ele precisa
entender mais, né, sobre legislação tributária, né? Claro, é sempre bom a gente ter o conhecimento, ou ele vai atrás de um especialista. Então, assim, a dúvida aqui do ouvinte que está nos acompanhando, né? É que ele precisa ser um especialista, e na verdade não, né? Não. Então, a gente tem as pessoas que estão se aprofundando nesse tema e o mais adequado é não arriscar, né? Procurar quem sabe, quem compreende, para se fazer um trabalho adequado, né? Isso. Porque tem uma é João o nome dele, é? Daniel, desculpa. Daniel, tem uma questão seguinte, que a contabilidade, ela cuida da questão contábil, escrituração contábil, é contabilizar tudo que entra e sai na empresa, que são os documentos documentos de notas fiscais. Esse é o papel da contabilidade, é registrar todo o movimento operacional da empresa. Os atos e fatos contábeis. E a partir daqueles lançamentos é que ela vai dizer se a empresa deve ou não tributo. Pronto. O que acontece é que, às vezes, existem contadores, como existe economistas, como existem administradores, que eles se especializam em determinada coisa, determinado assunto, determinado processo. Então, existem contadores que eles não se aprofundam na contabilidade. Tem contadores que não fazem contabilidade, mesmo para a empresa do Simples. Olha, gente, empresa do Simples é obrigado, sim, a ter contabilidade. Sim. Ela não é obrigada a apresentar para o fisco. Eu gosto de falar muito isso, porque eu fico triste quando eu vejo uma empresa sem contabilidade. Toda empresa, não estou falando por obrigação legal, estou falando por questão de gestão. A contabilidade, gente, empresário que está nos ouvindo, é o instrumento mais importante para qualquer empresa, do menor ao grande empresário. O pequeno não sabe dessa importância, então não cobra do contador. Eu acho que o contador vai cobrar mais caro porque vai fazer a contabilidade. Claro, ele vai cobrar mais caro porque ele está fazendo um instrumento gerencial, sim, que é a contabilidade. Então, fazer a contabilidade é importante. E a partir dela é que eu sei se eu vou pagar, né, ou não muito mais imposto. Isso, é a partir dela. Senão eu vou só pagar imposto com base no faturamento, e que aí é que vem a questão de pagar mais imposto ou não, se eu estou só achando que o Simples é um bom regime tributário. A última pergunta agora, Maria Helena. Qual o conselho que você daria, certo, sobre a questão tributária para quem vai abrir um novo negócio? Um novo negócio. Pronto. Você está falando de novo negócio. Eu vou falar de negócio seja novo ou não. Existe um equívoco no Brasil, porque a minha especialidade mesmo é estratégia. E estratégia de qual negócio, de qual processo dentro de negócio. Então, existe uma coisa que a gente percebeu a partir de várias pesquisas, que nós fizemos mesmo lá na Inspira, que o maior instrumento, o instrumento mais importante, Hugo, para começar um negócio é o plano de negócio, porque ali no plano de negócio, inclusive, eu consigo identificar qual o regime tributário, né, já no plano de negócio, que às vezes as pessoas fazem o plano de negócio, mas, sim, não faz o plano nem financeiro, ou só financeiro, mas não faz o plano tributário, sim, que deve compor o financeiro. Verdade. E segundo, o contrato social. O contrato social é o primeiro instrumento do nascimento de um negócio. É a identidade da empresa. Da identidade, né, da empresa. E ele já define a estrutura organizacional. Isso. Então, como eu não entendo nada de contrato social, contrata alguém, seja contador, administrador ou advogado, para fazer um contrato social, que ele não entende meu negócio e simplesmente copia e cola o modelo de contrato, ele pode estar me induzindo, inclusive, para um pagamento tributário equivocado. Então, só para quem está nos acompanhando, o contrato social seria como se fosse a certidão de nascimento da empresa, né? E, inclusive, define a estrutura. Quando a gente quando eu vou fazer um trabalho de auditoria contábil ou de gestão, trabalho de gestão da organização, diagnóstico, a primeira coisa que eu peço é contrato social e alterações contratuais. Porque eu quero entender qual o modelo de negócio que deu origem a partir do contrato. E ali eu já vou sinalizando para o sócio, a sua estrutura, eu vou pegando algumas informações que estão no contrato para dizer para ele que, sim, a forma da estrutura da organização dele, o modelo dele, do negócio dele já foi definido no contrato, que às vezes ele nem sabia disso. Porque, sim, ele acha que o contrato é só burocracia para cumprir junto aos entes da JUSEB, Receita e Estado. Não, o contrato social, gente, é um instrumento também importantíssimo para quando vai abrir um negócio ou montar um novo negócio. Ficar atento para o contrato social. Maravilha, maravilha. Então, nosso podcast aqui já vai se caminhando aí para o encerramento, né? O papo é tão bom que quem está sentado aqui nem percebe, né? E você que está do outro lado da tela aí, certamente também tem esse mesmo sentimento, né?
Mas, assim, esse é um tema que a gente precisa se aprofundar mais, né? Precisa estudar mais, então, trazer mais especialistas, né? Para falar sobre. Mas, de um modo geral, a gente compreende, sim, que essa reforma vai ser uma reforma importante, né? Todos precisam se adequar, estudar, procurar pessoas que estão se inteirando sobre o assunto, né? Pessoas especializadas no assunto, né? E, de um modo geral, fazer um trabalho organizado, né? Gerir a sua empresa de uma forma correta, e você, como pessoa física, também. Então, você também tem que ter seu cuidado, né? Como a gente está falando no bastidor, olha, vou fazer declaração de imposto de renda, pessoa física, porque eu tenho que pegar a nota fiscal lá no meu dentista, no meu médico, né? Porque tudo isso tem uma série de implicações, né? Planejamento tributário, Hugo, para pessoa física. E a gente não leva isso em consideração também. Então, assim, eu vou passar a palavra para você fazer as considerações finais e falar um pouquinho, que a gente assim, falou tanto aqui sobre Estado, sobre empresas, e pegando esse gancho final aí para falar sobre pessoas físicas, né? Então, às vezes, quem está do lado de lá fala, olha, eu não sou funcionário público, eu não tenho empresa, eu sou pessoa física, então como é que a reforma tributária vai me afetar? Então, eu queria que você falasse um pouquinho e já caminhasse também para o encerramento, né? Pronto. Como a reforma tributária, o pagamento do tributo vai ser sobre o consumo, então eu vou sofrer um impacto pagando menos tributo, é isso que se espera com a reforma tributária, né? A questão da transparência, mas a gente espera, de fato, que todos nós paguemos menos impostos, menos tributos. Seja mais fácil pagar, né? Mais fácil pagar também, e saber para onde está indo o nosso pagamento de tributo. Isso é um ponto. Então, vai mexer na minha estrutura financeira pessoal, isso aí não tenho dúvida, né? Como pessoa física mesmo. E fora isso, a questão mesmo que eu falo sempre do planejamento tributário para a pessoa física, que é aquilo que você colocou aí agora. A gente, às vezes, sabe que vai chegar em determinado momento, vou ter que pagar tributo porque eu tenho uma empresa. Para mim, microempreendedor é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Mas faz por fazer. E, às vezes, tem tanto benefício que ele poderia deduzir ali para ter uma restituição. Ele faz a simplificada. Simplificada e pronto. Então, até fazer a declaração de imposto de renda, quando o governo lhe permite fazer a simplificada ou não, a gente tem que analisar, porque ali é um planejamento tributário. Porque a gente não sabe disso, mas ali é um planejamento tributário. Eu lhe dou duas opções, analisa a melhor opção e vê qual que você vai escolher. Quando eu estou fazendo meu imposto de renda, o que é que eu faço? Eu pego aqui a simplificada. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, mas eu falo, não, eu vou para a outra, porque eu vou botar minhas despesas de médica, né, quando eu tinha filho, escola, para deduzir o meu imposto. Então, isso é um planejamento tributário. Sim. Então, ficar atento para isso. E quando a gente fala de planejamento tributário para pessoa física, já encerrando, significa que eu tenho que organizar a minha documentação para quando eu for entregar essa documentação, seja para um contador, para um economista, para alguém que vai fazer minha declaração, ele ter elementos que sustentem, de fato, aquilo que eu estou requerendo, que é a minha restituição, que garanta, de fato, o pagamento ou não daquele imposto. Isso é planejamento tributário da pessoa física. Então, não deixe, gente. Está aí agora, já começando, né, a declaração de imposto de renda da pessoa física, deixo minha dica aqui. Separa tudo, gente, organizado, para que o seu contador, ele, de fato, na hora que estiver fazendo essa declaração, fazer a melhor declaração para pagar menos imposto. Mas planejamento tributário para a pessoa física também é importante. Pronto, maravilha. Então, pessoal, você que nos acompanhou aí até agora, né, queria agradecer a sua participação e a sua presença do outro lado. Dizer que foi um prazer imenso, Maria Helena, estar com você aqui, a gente falando sobre um tema muito importante, né? E sensível, né? Então, outros momentos, né? Será muito interessante ter a sua presença para a gente discutir, dar continuidade, né? A discussão aqui sobre reforma tributária e gestão tributária, né? E dizer que o nosso podcast aqui, ele tem uma participação muito importante da Associação Comercial de Vitória da Conquista, né? Então, que é o nosso patrocinador master, né? Sem a associação a gente não estaria aqui, né? Conseguindo avançar com essas questões tão importantes, né? Então, você que é associado, né? Você também pode nos mandar mensagem, que a gente vai fazer alguns episódios, né? Com vocês que estão nos acompanhando, né? Então, o nosso podcast sempre vai ser assim. Então, na primeira quinzena do mês, a gente vai falar sobre negócios, né? De um modo geral, aqui na nossa cidade e região. E na segunda quinzena do mês, a gente vai falar sobre gestão pública, certo? Então, continue nos acompanhando, né? Nos mande mensagens aí nas redes.
Quem quer seguir o seu trabalho, Maria Helena, como é que faz? Nós temos as redes sociais da Expira, consultoria corporativa, né? Tem o Instagram, que é Expira Consultoria, e o meu, que é o meu particular, que é o Instagram Maria Helena Matos. Pronto, maravilha. Então, quem precisar, já sabe aí onde encontrar, e é isso. Agradeço aí. Quer falar mais algum ponto? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, dialogando sobre esse tema, que é muito importante para a sociedade, para os empresários, porque a gente sabe que são os empresários que constroem este país, né? Então, por isso que eu considero um tema importante, sensível. Nosso escritório está na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, bem ali entre Bira e a CrossFit, né? E só agradecer mesmo por esse momento, dizer que nós estamos à disposição para dialogar sobre a gestão tributária de forma mais ampla, que eu acho que é um tema importante, e só agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui batendo papo. Maravilha, o prazer foi nosso. Então, faz um encerramento aqui com um brinde e até a próxima. Até a próxima.